Para aqueles que receberem esta mensagem no ano de 2100. Meu nome é Kaelen Vence. Nasci em 2050, no auge da Grande Seca, em um mundo que estava morrendo. Nossa, que começo. É um soco no estômago, né? Essa é a primeiríssima frase dos arquivos que a gente recebeu. Trechos da crônica O Legado da Virada, do Mac Mansur. Um autor que tem uma proposta bem ousada. Muito. A ideia é nos colocar lá em 2100, olhando para trás, sabe? Olhando para um século de uma transformação absurda. A humanidade estava quase no fim e, de repente, não só sobreviveu, como chegou em Marte. Exato. E a nossa missão hoje é justamente essa, fazer um mergulho nesses textos para entender o que foi essa tal de virada. E o jeito que o Mansur conta isso já é uma pista, né? Ele não começa pela crise, pelo desespero. Não, ele começa pelo resultado. Pelo resultado. Ele nos apresenta esse Kaelen Vance, o guardião da humanidade, já mais velho, refletindo. Isso força a gente a perguntar: ok, o futuro parece ótimo, mas qual foi o preço? Gostei disso. Detetives da história. Então vamos ao nosso primeiro mistério. Se em 2100 o mundo tem energia limpa, colônias fora da Terra, o que tirou a gente daquela grande seca? A resposta, segundo a crônica, é um evento catalisador, um momento único. A virada. E parece que tudo começou com uma única mensagem. Uma mensagem que viralizou. Isso. E não era só uma mensagem, era tipo um presente e um manifesto ao mesmo tempo. A tecnologia sozinha não ia resolver. A mensagem era de uma ativista, Aisha Khan, e ela é muito direta, quase brutal. Ela diz algo como: meu nome é Aisha Khan, sou ativista. Estou enviando os planos de um reator de fusão que pode fornecer energia limpa e infinita. E aí vem a parte crucial. Exato. Ela continua: a Omnicorp não quer que você tenha essa tecnologia. E aí vem a frase de efeito: a tecnologia sem justiça social é apenas outra forma de escravidão. Compartilhem, lutem, transformem o mundo. E essa frase, tecnologia sem justiça social é outra forma de escravidão. Isso é o coração de toda a crônica. Com certeza. O texto do Mansur diz que a propagação foi como um incêndio, bilhões de pessoas recebendo os projetos de graça. Mas com um aviso, né? O aviso era: a ferramenta não basta. A gente precisa lutar por como ela vai ser usada. É uma discussão super atual se a gente pensar em inteligência artificial, por exemplo. Quem controla? Quem se beneficia? Totalmente. Ele usa a fusão nuclear na história, mas podia ser qualquer outra coisa. O ponto é que a inovação na mão de poucos só aprofunda a desigualdade. O que a Aisha Khan fez não foi só vazar dados. Foi uma tentativa de democratizar o futuro. E isso nos leva à figura que amarra tudo, o Kaelen Vence. Porque a narrativa padrão seria sobre o inventor, né? O gênio. Sim, o Dr. Elias Vance. Que aqui é quase um personagem secundário. O protagonismo da mudança é da ativista. E o Kaelen se define de um jeito poético e bem estranho. Levanta um monte de perguntas, né? Muitas. Ele fala assim: meu pai era um cientista que acreditava que a tecnologia podia salvar o mundo. Minha mãe era uma ativista que acreditava que a empatia era a única salvação. Eles nunca se conheceram, mas eu sou o fruto dessa união. Como assim nunca se conheceram? Então, o texto não explica os detalhes, mas a gente entende que ele é um herdeiro simbólico, talvez até literal de alguma forma. Ele é a junção dessas duas forças. E essa condição define o papel dele. Ele não é o cientista, não é o revolucionário, ele é a memória viva. Exato. Tem uma cena que deixa isso muito claro. Ele, ainda jovem, conversando com a Aisha Khan no topo de um prédio. Em Nova Luz, a cidade já reconstruída com energia de fusão. Isso, e ela aponta para a cidade e fala que aquele futuro foi construído com a luta e a morte de milhões. E aí ele pergunta por que ela está mostrando aquilo para ele. E a resposta dela é o que define a vida dele. Define. Ela diz: porque você é a geração do meio. Você vai conectar o passado ao futuro. Vai lembrar do que foi perdido, vai garantir que nunca seja esquecido. É uma responsabilidade, nossa, gigantesca. É um fardo, né? Mas essa ideia da geração do meio é muito forte. Ele viu o fim do mundo antigo e o começo do novo. Ele tem um pé em cada mundo. Ele é a ponte.
É a ponte. Para que o futuro não ache que tudo aquilo foi dado de graça, foi conquistado, e a um custo altíssimo. Mas isso também levanta uma outra questão. A história que ele conta é a história ou é a versão dos vitoriosos? E o mais interessante é que o próprio Kaelen parece saber disso. Ele não romantiza a história. Pelo contrário, lá em 2100 ele usa um termo muito pesado para descrever a virada. Ele chama de vitória amarga. Vitória amarga. Isso dá uma credibilidade imensa para a narrativa. Se fosse só um conto de triunfo, soaria como propaganda. A amargura torna tudo real. Exatamente. Ele escreve no arquivo dele, porque cada ganho teve um preço. Cada luz que brilha em uma cidade foi conquistada através do sacrifício. Essa frase me pegou. Pega mesmo. A gente está acostumada com revoluções que parecem limpas, cirúrgicas. E aqui o Mansur está dizendo que a salvação custou vidas, liberdade, coisas que a gente nem imagina. A crônica até menciona de passagem as guerras da fusão, a reestruturação, nomes que parecem limpos, mas que provavelmente escondem décadas de conflito. E essa honestidade é o que torna o legado tão importante. Ao chamar a vitória de amarga, ele está, vacinando o futuro contra a complacência. É um ótimo jeito de colocar. Ele está basicamente dizendo: olhem esse mundo maravilhoso. Ele foi construído sobre ossos. Não se atrevam a esquecer. A memória como um sistema imunológico. Exato. A memória não é um museu, é um mecanismo de defesa. Uau! Bom, então vamos falar dos frutos dessa vitória amarga. Qual foi o resultado prático? A crônica dá um vislumbre espetacular. A primeira colônia lunar permanente, a luz lunar. Um salto gigantesco, a prova de que a virada deu certo. Mas, de novo, o que importa é o como isso é descrito. A cena é muito rica. O Kaelen já com 35 anos num centro de controle assistindo a transmissão. E o texto faz questão de mostrar a diversidade. Cientistas de 10 países, engenheiros, agricultores... E crianças. E crianças. Isso é fundamental. Não é um posto militar, é uma cidade. É a humanidade se expandindo, não só explorando. E tem todo o simbolismo da menina, a Luna Vance. Sim, 10 anos. A primeira criança nascida numa colônia terrestre de fusão. E agora, a primeira a pisar na Lua. É um ciclo se fechando. É de arrepiar. O comandante da missão fala: luz lunar está online. Bem-vindo à próxima era da humanidade. Mas o que amarra tudo mesmo é o que o Kaelen escreve no diário dele naquela noite. E ele deixa claro que aquilo não é uma fuga. Esse é o ponto que diferencia essa história de tanta ficção científica, né? O clichê é a gente destruindo a Terra e tendo que fugir. É uma narrativa de fracasso. Isso. Aqui não. A expansão é uma formatura. É o resultado de terem arrumado a casa primeiro. Perfeito. A anotação dele diz: hoje, a humanidade plantou sua primeira semente fora da Terra. Não é uma fuga, é uma expansão. E aí vem o ponto central. É a prova de que podemos levar nossos valores, nossa empatia, nossa responsabilidade para além das fronteiras do nosso planeta. E essa, para mim, é a tese do Mekki Mansur. A tecnologia do Butor Vance, a fusão, foi o veículo. Mas a filosofia da Aisha Khan, a empatia, foi o mapa. Sem o mapa, eles só teriam levado os mesmos problemas para a Lua. Teriam criado uma Omnicorp lunar. Exatamente. A verdadeira fronteira que eles cruzaram não foi o espaço. Foi a própria natureza autodestrutiva deles. O que nos traz de volta ao começo e ao fim da crônica. Kaelen, com 65 anos, em 2100, terminando de escrever o artefato dele, que é o livro que a gente está lendo. Ele não está só contando uma história. Ele está passando um bastão. O texto todo é um manual de instruções e um alerta. A mensagem final dele para o leitor é uma desconstrução do mito do herói. Ele fala que os heróis da virada não eram especiais, não eram super-humanos. E ele define o heroísmo de um jeito muito pé no chão. Muito. Ele diz: são heróis porque escolheram a empatia quando poderiam ter escolhido o egoísmo. Escolheram a responsabilidade quando poderiam ter escolhido a ganância. Ele transforma o heroísmo numa série de escolhas morais acessíveis a qualquer um. E aí ele aponta o dedo direto para o leitor e diz: você, leitor de 2100, é o herdeiro desse legado. Ele deixa muito claro que o trabalho não acabou.
A virada não foi um evento que consertou tudo para sempre. Foi o começo de um processo que precisa ser mantido, geração após geração. O que torna a frase final dele tão impactante é uma transferência de responsabilidade. Uma frase que transforma o livro de um relato para um manifesto. Ele termina com: o futuro não é algo que herdamos, é algo que criamos juntos. No fundo, a crônica toda é uma grande alegoria. O artefato do Kaelen é o próprio livro. E o leitor de 2100, para quem ele escreve, somos nós agora. A grande seca é uma metáfora para as nossas crises. E a virada é a escolha que a história nos pergunta se a gente está disposto a fazer. É uma forma muito poderosa de encerrar, né? A gente termina a leitura sentindo o peso da responsabilidade. A crônica vira um espelho. Um espelho. Exato. Essa crônica do Mac Mansur, pela voz do Kaelen, é muito mais que ficção científica. É uma meditação sobre legado, sobre o preço do progresso, sobre a responsabilidade de cada geração. A história é sobre o futuro, mas a mensagem é para agora. Sem dúvida. E isso me deixa com uma reflexão final, sabe? O Kaelen diz que a humanidade se salvou por escolhas conscientes de pessoas comuns. A tecnologia foi só a ferramenta, a empatia foi a força. Isso obriga a gente a olhar para a nossa própria era e perguntar: se a gente tivesse que compilar o nosso artefato para o futuro, qual seria a nossa virada? Quais tecnologias estão em disputa hoje? E mais importante, qual é a filosofia que a gente está defendendo para o uso delas? Que tipo de ancestrais a gente quer ser? Exatamente. O livro nos força a pensar que, talvez, as maiores batalhas do nosso tempo não sejam com armas, mas com as escolhas que a gente faz sobre o tipo de ancestrais que queremos ser. Punctum caecum, iestat molestiam, manet cui conscientia pura est.